Diferente de outros universos da ficção, o mundo de Attack on Titan parece pequeno. Extremamente pequeno. Durante boa parte da história, tudo o que conhecemos é um território cercado por 3 muralhas gigantes: Maria, Rose e Sina. Dentro delas existe a humanidade e fora delas existem titãs. Mas aqui já surge a primeira pergunta importante. Isso faz sentido geograficamente ou é só uma fantasia? Porque olhando de forma superficial, parece apenas um cenário dramático. Mas na prática, essas muralhas funcionam como algo muito mais real do que parece. Ao longo da história, civilizações inteiras já foram organizadas assim, cercadas, protegidas e isoladas do mundo exterior. A própria muralha da China foi construída com esse objetivo, o de proteger um território contra ameaças externas constantes e manter o perigo do lado de fora. E esse exemplo, é claro que ele não é o único. Cidades medievais eram cercadas por muralhas, impérios inteiros criaram fronteiras fortificadas, isso tudo porque quando o mundo lá fora é perigoso, o espaço seguro vira tudo que você tem. Mas aqui existe uma diferença fundamental. Essas estruturas na história real protegiam um mundo conhecido, mas em Attack on Titan elas definem qual é o mundo conhecido. As muralhas não são apenas defesa, elas são limite físico, limite psicológico e limite cultural. Tudo além delas deixa de existir, ou pior, passa a ser um medo constante. Mas se o mundo é cercado, então como ele funciona por dentro? Porque sobreviver dentro dessas muralhas exige algo essencial: organização do espaço ou colapsar por causa dele. Dentro das muralhas, a sociedade não está distribuída de forma aleatória. Ela é organizada em camadas concêntricas. Quanto mais próximo do centro, maior o poder. E quanto mais distante, maior o risco, mais escassez e mais mortes. A muralha Sina funciona como o centro do poder, abrigando elites e o governo. A muralha Rose abriga sua população intermediária. E a muralha Maria é uma fronteira agrícola e a linha de defesa. Isso é praticamente um modelo clássico medieval de organização espacial. Como eu disse, isso lembra impérios centralizados e cidades medievais onde o centro controlava o poder político e religioso e as áreas externas eram mais pobres e vulneráveis. E na geografia moderna existe um conceito bastante parecido: o modelo de anéis urbanos, onde o centro concentra riqueza e a periferia concentra vulnerabilidade. Mas a distância do centro não define apenas a riqueza ou a qualidade de vida, define também quem vive e quem morre primeiro. E esse sistema revela algo brutal: o espaço nunca é neutro, ele é desigual por natureza. Quem está no centro vive com segurança, tem acesso a recursos, toma decisões, e quem está na borda enfrenta os titãs, perde as suas casas e é completamente descartável. E isso não é só geografia, também é política. Mas existe um lugar em Attack on Titan que leva essa desigualdade ainda mais longe, porque abaixo das muralhas existe literalmente uma cidade subterrânea, o local onde Levi Arkman cresceu. Conhecida apenas como a cidade subterrânea, essa região foi construída abaixo da capital, escondida sobre a muralha Sina, o coração político desse mundo. E o contraste fica bem evidente. Enquanto a elite vive acima, cercada por luxo e segurança, os pobres sobrevivem no subsolo. A cidade subterrânea surgiu originalmente como uma área de expansão urbana, mas com o tempo foi abandonada pelo governo e transformada em um território marginalizado, sem luz natural, infraestrutura adequada ou qualquer presença real do Estado. E isso abre margem para a dominação do crime, para a pobreza extrema, para gangues que controlam esse território e a população que vive esquecida. É praticamente um mundo invisível dentro das muralhas, um lugar onde as pessoas sobrevivem sem acesso aos privilégios da superfície. Algo muito comum acontece em metrópoles modernas.
modernas, locais onde trabalhadores mais vulnerabilizados e marginalizados sustentam o sistema, mas permanecem ignorados por ele. Além disso, existe um paralelo muito forte com os subterrâneos de Londres do século XIX, com bairros industriais insalubres da Revolução Industrial ou até sistemas de segregação urbana modernos, onde a riqueza e a miséria coexistem, mas são separadas fisicamente. O fato de Levi ter vindo desse lugar é extremamente simbólico, porque ele representa alguém que nasceu no ponto mais baixo possível da sociedade e ainda assim se tornou o soldado mais forte da humanidade. Mas o mais interessante é que Levi nunca perde completamente a mentalidade de sobrevivência daquele ambiente. Ele ainda desconfia da elite desse mundo, entende a desigualdade e sabe que o sistema sacrifica pessoas constantemente. Ou seja, a cidade subterrânea não é apenas o passado dele, é também a sua origem de visão do mundo. E só a existência dessa cidade subterrânea já revela algo bem importante, que mesmo dentro das muralhas seguras, a humanidade já estava dividida. O verdadeiro inimigo nunca foi apenas os titãs, mas também a desigualdade, o abandono, a exploração e a concentração do poder. Afinal, enquanto alguns vivem perto do sol, outros sobrevivem sem nunca vê-lo. Mas isso cria um problema inevitável, porque manter muralhas gigantescas, cidades inteiras e uma população isolada exige recursos enormes. Então, de onde vêm os recursos para sustentar tudo isso? Um território cercado precisa ser autossuficiente, porque não existe comércio externo, não existe importação e não existe nenhuma ajuda. Só existe o que está dentro das muralhas. E isso levanta uma outra questão. É possível sustentar milhões de pessoas dentro das muralhas? E a resposta é que sim, mas com limites. Dentro da Muralha Maria, que é a maior de todas, existia a base disso tudo: terras agrícolas, produção de alimentos e criação de animais. Era ali que a sociedade realmente se sustentava. Todas as 3 muralhas protegiam o poder, mas era a borda que sustentava a vida. E quando a Muralha Maria cai, não é só o território que se perde, é um sistema inteiro que começa a colapsar. E isso já aconteceu várias vezes na nossa história. Quando um território perde sua capacidade de produzir alimento, o colapso vem de dentro. Cidades sitiadas entram em fome rapidamente, bloqueios econômicos destroem populações, impérios entram em crise ao perder regiões produtivas. Quando Roma começou a perder as suas terras agrícolas, sua estabilidade começou a ruir. Quando cidades medievais eram cercadas, a fome vinha antes da derrota militar. E a queda da Muralha Maria não é apenas uma derrota militar contra os titãs, é uma derrota econômica e estrutural. Ela reduz o território, aumenta a população em menos espaço e cria escassez. E aí surge uma das decisões mais cruéis da história: enviar pessoas para fora para morrer. Não como estratégia de guerra, não como tentativa real de reconquista, mas como uma forma de reduzir e controlar a população. Isso mostra que a incapacidade do sistema de sustentar a própria população também pode vir a se tornar um antagonista. Mas tudo isso parte de uma premissa, de que esse mundo acaba nas muralhas. Só que isso é uma mentira. Durante grande parte da história, ali em seu início, o mar era apenas um sonho, quase impossível. Para quem vive dentro das muralhas, o mundo termina na terra. E tudo além disso simplesmente não existe. Mas quando o mar finalmente aparece, tudo isso muda. E não só para os personagens, mas para o significado de toda a história. Ao longo da nossa história, o mar sempre representou uma ruptura. Foi o que impulsionou a expansão europeia durante a era das grandes navegações, impulsionou o encontro entre mundos completamente diferentes e o início de processos como colonização e globalização. O mar sempre foi descoberta, liberdade e expansão, mas também conflito, dominação e choque entre civilizações. E em muitas histórias, chegar ao mar significa liberdade. É o fim de uma jornada e o começo de novas possibilidades. Mas em Attack on Titan,
Titan, isso é invertido. Para Eren Yeager, o mar não representa liberdade, representa revelação. É nesse momento que ele entende que o mundo é muito maior do que ele imaginava, que a luta nunca foi apenas contra os titãs e que a verdadeira ameaça sempre esteve muito além. O mar aqui não é um fim, é o começo do conflito real. Porque naquele instante, para os protagonistas, a maior mentira da história desmorona. O inimigo nunca esteve do outro lado da muralha. Ele sempre esteve do outro lado do mundo. E isso muda tudo. A motivação, a escala e o próprio sentido da liberdade. Durante grande parte dessa jornada, os personagens acreditavam em uma coisa: a humanidade estava quase extinta. Mas isso tudo era apenas uma ilusão, porque fora das muralhas existia um mundo inteiro, com países, tecnologia, exércitos e conflitos políticos. Aqui entra um dos pontos mais interessantes da obra. O território dentro das muralhas é, na verdade, uma ilha, uma versão alternativa da nossa ilha de Madagascar, o país na África do Sul, mostrando que o mapa de Attack on Titan é baseado no nosso mundo, só que de cabeça para baixo. Parades, nossa ilha principal e lar dos protagonistas, representaria Madagascar, e o país de Marley representaria uma África invertida. E o resto do mundo representaria a Europa e os outros continentes. Ou seja, o mundo aqui faz sentido. Ele não é completamente aleatório. Ele é inspirado na nossa própria geografia, só que distorcido para contar uma outra história. E isso revela que o isolamento não é natural. Ele foi criado por alguém. E revela que o mundo não acabou. Ele apenas estava escondido. Com o avanço da história, descobrimos que tudo até então se passou na ilha de Parades. E tanto na nossa história como no próprio Attack on Titan, a ilha é usada como uma prisão natural em um local de exílio. Lugares como Alcatraz ou colônias penais ao redor do mundo na Idade Moderna. Parades, então, não é só uma ilha. É uma prisão em escala continental, construída pelo próprio sistema mundial. Um lugar onde uma população inteira foi isolada para ser esquecida. E se Parades é o isolamento, então o que o resto do mundo representa? Fora das muralhas e da ilha de Parades, existe todo um outro continente. E ele tem nome: Marley. Uma nação militarista, expansionista e industrializada. Marley é uma mistura da Alemanha do início do século XX, impérios coloniais europeus e regimes autoritários modernos. Sua estética é uma mistura de uniformes militares, arquitetura industrial e propaganda estatal. Diferente de Parades, Marley tem acesso ao mar, possui uma tecnologia avançada e controla vários territórios. Ou seja, geografia é poder. Quem tem acesso a recursos, rotas e tecnologia controla o mundo. Enquanto Parades vive isolada, Marley vive no mundo real. Um mundo de guerra, política e expansão. Mas por que Parades foi isolada? Porque fica evidente que isso não é uma questão geográfica, é uma questão histórica. Então a gente vê até aqui que a geografia não foi só um cenário, ela foi usada como ferramenta de controle. Muralhas físicas, memória apagada e ausência de informação. Tudo isso trabalhando junto. Porque quando você controla o espaço, você controla as informações e o que as pessoas podem ver. E quando você controla o que as pessoas podem ver, você controla o que elas acreditam. Se ninguém sai, ninguém descobre a verdade. Se ninguém vê o mundo deixa de existir. E isso também já aconteceu várias vezes na nossa história. Regimes fechados, países isolados e censura territorial. Tudo isso para manter o poder. Como na Guerra Fria, onde fronteiras não eram apenas físicas, mas também eram ideológicas. Se você controla o espaço, o acesso e o conhecimento, você controla a realidade. Em Attack on Titan, a geografia vira prisão, proteção e manipulação. Tudo isso ao mesmo tempo. E não é só uma prisão física, é uma prisão mental. As muralhas não protegiam apenas a população, elas protegiam uma mentira. E quando essa barreira finalmente quebra, não é só o mundo que muda, é a própria realidade. E outra coisa interessante desse universo de se comentar é que os titãs não são apenas monstros. Eles são
armas usadas por Marley. E isso muda completamente a forma como enxergamos esse mundo lá no começo. Porque na prática, os titãs funcionam como uma tecnologia militar, uma ferramenta de guerra. Assim como armas nucleares, armas químicas e tecnologias militares avançadas. Quem controla essas forças, controla o equilíbrio de poder. Em Attack on Titan, os titãs ocupam exatamente esse papel. Eles são instrumentos de dominação global. Marley usa os titãs para conquistar territórios, manter superioridade militar e controlar populações. Mas o uso mais estratégico não é o ataque direto, é a transformação do espaço. Ao transformar Parades em uma zona infestada de titãs, Marley cria uma barreira natural, um isolamento forçado e um território praticamente inacessível. E isso é geopolítica pura. Você não precisa ocupar um território se ele já é impossível de acessar. É controle sem presença e dominação sem administração. Mostrando de novo que o inimigo, além dos titãs, foi esse sistema que transformou pessoas em armas. E mais do que isso, foi a forma como o espaço foi manipulado para manter esse sistema funcionando. E isso leva a uma última pergunta. E se esse mundo, além de político, também for geograficamente possível? Então o mundo de Attack on Titan faz sentido? E a resposta é que sim, mas não do jeito que parece à primeira vista. Ela não faz sentido com uma fantasia exagerada. Ela faz sentido porque é construído sobre uma lógica real. Por trás dos titãs, por trás das muralhas, por trás de todo esse caos, existem estruturas muito concretas. Uma geografia real, uma lógica econômica, uma organização espacial, sistemas políticos e comportamento humano. O que parece absurdo, na verdade, é extremamente plausível. Um território isolado, uma população controlada e uma ameaça externa constante que justifique esse sistema. E isso já aconteceu várias vezes. A única diferença é que no nosso mundo não eram titãs. E é aí que Attack on Titan se torna mais do que uma história. Ela se torna um espelho. Um espelho que mostra como o medo pode ser usado como controle, que o isolamento pode ser construído e que a realidade pode ser manipulada. O mundo de Attack on Titan não é assustador porque é impossível. Ele é assustador porque poderia existir. No começo da história, a gente acha que o maior problema são os titãs. Mas conforme o mundo se expande, conforme as verdades começam a aparecer, a gente percebe uma outra coisa. O maior muro nunca foi o físico, foi o mental. Foi a forma como aquele mundo foi construído. A ideia de que esse é todo mundo que existe. Porque quando você acredita nisso, você para de questionar, para de explorar e para de enxergar além. E é assim que o controle se torna perfeito. Attack on Titan nunca foi só sobre sobrevivência. Foi também sobre percepção, sobre como a realidade pode ser moldada. E talvez essa seja a parte mais realista de todas. Porque não é sobre monstros gigantes. É sobre o que acontece quando as pessoas aceitam o mundo como ele é, sem nunca perguntar se ele poderia ser diferente. E no final das contas, a pergunta não é só sobre aquele universo, é também sobre o nosso. Quantos muros ainda existem que a gente simplesmente nunca percebeu? Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o mundo de Attack on Titan faz sentido ou ele só parece real porque ele foi bem construído? E se você curte esse tipo de análise misturando geografia, história e ficção, então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque no Narrativerso a gente sempre tenta responder uma pergunta simples: o que a ficção pode ensinar sobre o nosso próprio mundo? E me diz aqui também, qual outro universo você quer ver sendo analisado num próximo vídeo? Porque no fim das contas, toda história esconde algo além da narrativa, e a próxima pode ser a sua sugestão. Então é isso, e a gente se vê num próximo vídeo no Narrativerso.